Alô pessoal, muito boa tarde. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Eu dei essa parada para respirar, porque vim no maior pique, não é? Porque o programa começa, a televisão é o seguinte, o horário é que comanda. E nós estamos aqui para mais uma apresentação do Show Mais. E eu pediria um retorno da nossa imagem, porque hoje nós estamos fazendo o programa número 2736. Vai aparecer já já. É espetacular, olha lá, 2.736. Vocês podem multiplicar por 3, mais ou menos, que foi o tempo equilibrado entre os convidados aqui do programa. Dá quase 7.000 ou mais convidados com os mais variados assuntos que aqui vieram declinar sobre, logicamente, as suas especialidades. E a gente coloca à inteira disposição de vocês os vários meios de comunicação entre telespectador e televisão. Por exemplo, www.tvmaisabc.com.br, tem o contato @tvmaisabc.com.br, assista também pelo Facebook, é facinho, é Facebook/TV Mais ABC, o mais sempre por extenso, MAIS. Vamos repetir? www.tvmaisabc.com.br. Hoje o assunto é super interessante, eu diria que é para lá de interessante, para lá de atual, para lá de discutível, não é? Para isso nós trouxemos uma especialista, que é a doutora Tatiana Souza, para que possamos falar e dirimir todas as dúvidas que a gente tem. Eu ia falar que possivelmente a gente tem, não, que a gente tem, que é a reforma trabalhista. Doutora Tatiana, muito boa tarde, muitíssimo obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Prazer muito grande recebê-la. Olha aí, um monte de fãs. Não é? Doutora Tatiana, primeiro, por que eles resolveram fazer essa reforma? É para beneficiar quem? O empregado, o empregador ou nenhum dos dois ou os dois? Não, nós víamos numa corrente de sempre aumentando o desemprego, né? Com essa reforma buscou-se desonerar algumas questões do empregador e ampliar as formas de contratação dos empregados. Com isso, busca-se o aumento das contratações, mas não foi o que a gente viu aí quando fechou dezembro, né? Teve a contratação dos temporários, mas dos próprios temporários para aquela época. E ainda não conseguimos sentir no mercado esta ampliação, essa questão que eles buscaram com relação até ao contrato de intermitentes. Porque ainda é inseguro, né? O brasileiro, a gente fica assim, é novo, parece bom, mas será que é bom mesmo? Eu vou ser contratado assim? E com razão, né, não doutora? é? Porque a gente só entra em fria. Tem de ficar esperto. Verdade. Até dormindo, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você começa... Aliás, é a hora que vem as maiores dúvidas, né? Será que eu fechei a porta? Aí volta lá e confere, né? Nossa, uma delas. Será que eu pus ração para o cachorrinho? Aí vem e dúvidas piores ainda. Agora, a doutora que conhece os meandros dessa mudança, né? Aonde vai ajudar o empregado? Que é o que nos interessa. Eu vejo que a contratação do intermitente, para que ele possa ter uma maior liberdade, principalmente para as pessoas que não conseguem dispor de 8 horas por dia, uma contratação normal. Vamos supor, eu consigo ficar 5 horas numa loja e a loja tem o maior pico de atendimento entre 10 e 3 horas da tarde. Aí seja interessante, tanto para o empregado como para o empregador. Existir essa flexibilização, mas também tem a questão de que ele tem que ser avisado com 3 dias de antecedência que o empregador vai precisar dele, né? E ele tem 24 horas para responder se vai ou não. O importante é que isso também é anotado isso na para mudança de horário, para um trabalho extra? Isso, como se fosse um trabalho extra, mas a pessoa tem filhos. Aí o filho fica na escola... Perfeito, né? perfeito. Tem gente que sai às 18, o filho sai às 18 e 17. É um pau só. E às vezes é no sebo das canelas. Exatamente. Né? Então, esse empregado, ele consegue flexibilizar, ter mais de um vínculo. Parece positivo, eu ainda não consegui ver uma aplicação prática boa, a não ser em redes de fast food, que a gente sabe que aos finais de semana e feriados existe uma maior demanda e é onde eles contratam mesmo, é isso que eles têm feito. Essas redes têm aproveitado bem essa contratação dos intermitentes. Mas é importante dizer que existem outras áreas que possa vir a precisar, até de vendas ocasionais, vamos supor, para o Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, que eles sabem que vai vir essa demanda, eles conseguem ter esses intermitentes ali para chamar. Não, você vai vir só 5 horas, você vai vir 4 horas e meia em tal dia, mas essas horas vão ser pagas somente essas horas. O problema é esse. As pessoas que trabalham no período noturno,
empregos insalubres. Tem uns que até gostam para poder ganhar um pouco mais. Não é que gosta, precisa. Trabalha em feriados, domingo, não importa, ele está lá pronto para tudo. Existe alguma lei que o protege, não é, para que mesmo ele precisando, ele não exagere em detrimento da saúde dele, por exemplo? O senhor disse com relação ao intermitente ou com todos os outros contratos? Não, no geral. Sim, tem sim limitação de jornada, que são 8 horas diárias, ou então a 12 por 36, onde a pessoa vai ter o descanso, né, das 36 horas seguidas. Isso está regulamentado agora na própria CLT. E não mexeram? Antes não tinha. Antes era só na convenção coletiva. Agora está na CLT, existindo a previsão. Mas existe a limitação de jornada, tem o pagamento dos devidos adicionais para isso, periculosidade ou insalubridade. O adicional noturno. Muita gente fica triste, né, quando trabalha à noite e sai deixa de receber o adicional noturno. Mas, em verdade, isso é um benefício para ele quando ele deixa de trabalhar à noite, porque inverte o seu ciclo biológico, né? Você trabalha de noite, fica acordado de dia, fica dormindo de dia. Então, quando você sai, mesmo que você vá à justiça para pedir, não, eu quero continuar recebendo, não se discute isso. Por quê? Porque é uma melhora para a vida do empregado, quando ele deixa de receber o adicional noturno. E periculosidade e insalubridade, a justiça entende no mesmo caminho. Mas se estiver exposto, sim, tem que receber. Periculosidade é 30% do salário que ele recebe, tá? Tá. E insalubridade é do salário mínimo. A doutora citou a CLT e os olhos até brilharam, né? Que é a consolidação das leis do trabalho. Porque chegou lá, é a Bíblia. De lá ninguém tasca, é isso? Está seguro? Sim. Porque nós também temos as questões da jurisprudência do nosso tribunal, das jurisprudências dos tribunais pelo Brasil afora. Então, existem as outras interpretações. A questão maior antes, que tinha até muitas decisões não reconhecendo a jornada 12 por 36, porque não havia previsão na Convenção Coletiva de Trabalho. Não havendo essa previsão na Convenção Coletiva de Trabalho, os juízes costumavam anulá-la. Então, gerava muitas horas extras, onde as empresas eram condenadas e, por isso, trouxe essa regulamentação para a CLT. Todo e qualquer emprego agora pode ser, sim, 12 por 36. É interessante, né, a jurisprudência. A jurisprudência deve funcionar que nem aqueles cilindros que se colocam nos viadutos, né, para se amoldar o calor, o frio. Não é? Porque quando se faz a lei, não dá tempo de pensar em tudo. Não. Aí vai pipocando um caso aqui, que o juiz fala, não, mas você tem razão, nós vamos dar ganho de causa. Opa, vira jurisprudência, que não tem como revogar uma jurisprudência, né? O próprio tribunal pode rever, sim, é o que está acontecendo com diversas jurisprudências, até do TST, súmulas, em razão da reforma trabalhista, porque eles também não vão ficar indo de encontro à lei, né, o que a lei determina, sendo agora a questão dos honorários mesmo. Os honorários de sucumbência que podem vir a ser arbitrados. Tem uma súmula no TST em que dizia que não há condenação em honorários de sucumbência nas ações trabalhistas. Agora veio a lei e disse, sim, há condenação de honorários para sucumbência nas ações trabalhistas, não podendo, inclusive, haver compensação, né? O que é essa compensação? Eu, advogada, o juiz condenou 10% de honorários para mim e condenou 5% para o senhor como advogado da reclamada. Nós não podemos aqui compensar, o senhor cede seus 5%, eu cedo 5% e recebo só 5%. Não, cada um vai perseguir os seus honorários. Tá. Eu, os meus 10%. Então vamos inverter, eu fico com 10%, você fica com 5%. Eu sou advogada do reclamante. Eu estou perdendo até no exemplo. Então, e assim vai. Então, eles vão reformar, sim, as súmulas do TST. Tem muitos juízes que estão aplicando uma certa resistência à aplicação da norma como agora, né? Porque eles dizem o quê? Aplicar a lei, né? Vou aplicar a reforma trabalhista a partir das ações que foram propostas na sua vigência. Todas as outras vão seguir as normas à época, da época própria. Ele precisa se autorregrar também, senão ele fica perdido. Imagina, você propôs a ação em 2014, vai sair a sentença agora em 2018, porque não é difícil isso acontecer, perícia, atrasa, não vai testemunha, enfim, diversos são os motivos. E aí você perde a ação, né? Por uma fatalidade, aconteceu alguma coisa que você não foi feliz, como advogada do reclamante. Aí a empresa ganha. Imagina, ele pagar ainda a sucumbência. Mas é algo que a gente pode explicar melhor também, a questão da sucumbência para a empresa. Na questão de demissão, não é? O caminhar para uma demissão, homologação, essa coisa toda, mudou? Mudou drasticamente nesse caso das homologações das rescisões. Não é mais necessário comparecer ao sindicato ou no Ministério do Trabalho para homologar. Pode ser tudo feito na própria empresa.
O que eu alerto... Na própria empresa? Sim, na própria empresa, no escritório de contabilidade, onde ele achar mais adequado. No famoso contador, né? Você vai lá no contador. Ajuda o contador. Espera aí que eu vou ligar para o contador. Minutinho só que eu vou checar com o contador. Verdade. E aí a pessoa vai fazer essa homologação. Eu só peço que aos demitidos, que prestem bastante atenção no seguinte sentido. Leia o documento que você vai assinar. Porque ele pode ser, se ele for feito num cartório extrajudicial, se tiver um tabelião, vai dar fé daquilo que recebeu e que quitou tudo. Também, se for a juízo ou nessas câmaras de conciliação, tribunal arbitral, que preste atenção, porque em muitos casos ele pode impedir a sua propositura de uma ação trabalhista. No caso de analfabeto, por exemplo. Pois é sempre bom estar acompanhado de alguém. Ou então levar um advogado, contar, doutora, vamos comigo, vou contratar um advogado para me acompanhar nisso. Porque pode sim, a gente sabe, né? A gente não pode pegar a exceção da pessoa que tem má fé e tornar a regra. Mas existem empregadores de má fé, sim, que podem tentar dar a volta no empregado, não pagar tudo, dizer assina aí, ele assina e aí. Claro, eu ou paguei em departamentos dinheiro. pessoais Sim. ágeis demais, né? Pois é. Que tentam driblar o funcionário para tirar alguma vantagem. Não diria totalmente, porque não dá, mas nessas nuances, né? Exato. Eles têm experiência. São a exceção, o funcionário, né? o que o funcionário sabe? Eles são a exceção quem faz isso, não são a regra. Então, aliás, eu acho que 99% assinam sem conferir. Sem conferir. Sem conferir, isso é verdade. E não depende de salário, não. Não vamos colocar quem ganha pouco ou quem ganha muito. Eu confiro rescisão de tudo quanto é salário. Nossa, mas é claro, eu não ponho minha assinatura nem em Sedex quando chega, pô. Eu chamo alguém para assinar. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com muito prazer entrevistando a doutora Tatiana Souza, especialista em Direito do Trabalho, falando sobre justamente o tema que está em voga aí, está nas paradas de sucesso, que é a tal da reforma trabalhista que falam e ninguém explica direitinho para a gente, não é? Na simplicidade, o que vai significar isso daí. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com a especialista em Direito do Trabalho, a doutora Tatiana Souza. E nós estamos falando só na demissão, vamos falar do outro lado, né? Da contratação, né? O que muda na contratação? Olha, para as empresas, com relação ao contratado de modo intermitente, é muito importante que exista a anotação na carteira. É imprescindível, tem que anotar, porque senão é mais um empregado sem registro que vai ter direito ao salário mensal e todas as verbas daí decorrentes. De acordo com a CLT. De acordo com a CLT. Mas na demissão do intermitente, é importante ressaltar que ele não tem direito ao seguro-desemprego e só saca 80% do seguro-desemprego. Recebe recebe o 13º e as férias, mas proporcionais, o valor proporcional ao período que ele trabalhou, né? Se ele fez muitas horas, ele vai ter uma média bacana. Agora, se ele trabalhou pouco, a média vai ser baixa. Com relação aos demais empregados, tem a questão do home office, que agora foi regulamentado como teletrabalho. E existem diversas nuances. Com o mesmo olhar do empregador. Do empregador. Isso. Existem diversas nuances ainda que estão sendo discutidas. A CLT deixou bem assim para que fosse feito o acordo entre as partes. Mas a gente sabe que, na hora da contratação, quem tem menos força é o empregado. Então, praticamente, quem vai determinar as regras daquele contrato vai ser o empregador. Mas uma coisa que é importante o empregado deixar a par é quem vai arcar com os custos, com a adaptação do local da casa dele, né? Porque ele vai trabalhar da casa dele. O que ele já tem é suficiente ou vai precisar de Então, isso que eu ia perguntar, se ele trabalha mais com a ferramenta dele, isso. Se essa ferramenta é da empresa... Isso tudo é pactuado no contrato entre eles. Livre negociação. Vamos supor, o senhor me contrata aqui e me diz assim, Tatiana, você vai fazer o seu trabalho, mas da sua casa e pode me mandar pela internet. E está indo bem o home office, doutora? Olha, já era uma prática muito aplicada, já até antes da regulamentação. O maior problema era a limitação da jornada, né? Porque tem empregado que vai logar e vai ficar 10, 12 horas em razão da atividade, e aí o empregador dizia, não, mas eu não sei te dizer se ele estava trabalhando todo esse período. Porque vai ter de tudo. Vai ter aquele que trabalha realmente 13, 14 horas, Sim. Vai ter aquele que puxa a maior soneca à tarde.
não é? Pois é, e vai estar lá logado. E aí a gente vai depender do contrato mesmo, mas quando chega na Justiça do Trabalho, vai apreciar a verdade real. Vão pegar outros colegas que viviam a mesma situação e o juiz vai tirar a conclusão dele. O que eu tenho vivido, né, o que nós temos experimentado na Justiça do Trabalho é que os juízes condenam em hora extra, sim. Principalmente se provar que estava trabalhando, independente se estava na sede da empresa ou na sua própria casa. Tá. Né, se houver comprovação de fiscalização, principalmente, da empresa com relação ao horário cumprido. Porque não é só login e logout, né? Dependendo quem for programador, é o tempo todo ali. A gente fica pensando nas opções, né? Olha, aí a cabeça flutua, porque, veja, eu acho que é ilegal colocar, por exemplo, webcam, não é, no home office. Me parece também, porque é uma invasão de privacidade. Total, né? Total, porque se o cara quer trabalhar de cueca, ele pode trabalhar de cueca, por isso que tem as vantagens do home office. Então, não tem como ter esse controle. Mas tem pelo sistema, né? Se ele acessa o sistema da empresa, eu entendo que sim, existe um controle de jornada, sim. Ah, só ter o número do computador vai... Diferente de contratar um advogado para fazer algumas ações que ele leva e me devolve. Eu não tenho como controlar quantas horas ele trabalhou nisso. É mais fácil fechar um valor com relação àquele advogado que me prestou aquele serviço. Agora, a doutora vê um novo horizonte, né? Nessa nova jurisprudência. É um monte de jurisprudências que eles fizeram um néctar, né? E vão aplicar. Verdade. E vão aplicar. Tem coisa positiva? Só tem coisa positiva? Ou tem a contrapartida também de coisas não muito boas? Tem de tudo um pouco. Tem algumas situações que favorecem o empregado e outras ao empregador. Eu penso que trouxe um maior leque de contratação, sim, possibilidades para contratação, porque era muito enrijecido, né? Assim, tem que ser mensalista, ou por tarefa, ou por hora, e ficava muito enrijecido, do meu ponto de vista, essas questões da contratação. Por outro lado, a questão de horas extras, banco de horas, também trouxe uma flexibilidade, tanto para o empregado como para o empregador. Ele passou 2 horas hoje, mas amanhã é interessante já sair 2 horas mais cedo, porque tem a festinha do filho ou de algum parente, precisa viajar, emenda de feriado, já fez essa compensação. E agora é por acordo individual entre o empregador e o empregado. Eu acredito que vai existir uma maior fluidez nessa questão das compensações, muito embora nós façamos isso à torta direita nas empresas. Não, ficou mais tarde, já sai mais cedo amanhã e já faz essa compensação, mas hoje ficou mais fácil. Me parece, porque não precisa da participação do sindicato. Porque a empresa faz uma economia danada com o home office. Sim. Né? Porque é água, é papel toalha, é papel higiênico, é o ambiente de ela trabalho. Tem que fornecer isso. Não, eu não vejo essa necessidade, né? Porque ele já vai estar na casa dele e ninguém nunca discutiu isso. Então, não tá vendo não onde a maldade atenção. vai? Que eu tô pensando em tudo. Mas a empresa também economiza no espaço físico, porque se não for próprio, Sim, alugado, claro. Já diminui um custo. Vai se encontrar em reuniões pontuais para discutir algo, mas não vejo por que não gostar do home office. Só se ele fosse muito leonino. Nem toda função permite, né? Não dá. Quem é comerciante mesmo já é muito difícil, a não ser que seja uma outra atividade dentro do comércio, da administração, talvez. Mas o comércio, a compra e venda é muito difícil. E com que olhares a legislação aguça a sua imaginação na questão do e-commerce, não é? Também afetou? Agora passou a ser maior regulamentado com o teletrabalho também. O senhor diz com relação à contratação dos empregados para essa atividade. Os empregados do tempo daqueles da responsabilidade de terceiros que ficam responsáveis, repito, pelas entregas, enfim, pelas reclamações. Às vezes o terceiro faz uma coisa errada e acaba sobrando para a empresa. Então, mas nesse caso aí já é civil e a empresa vai ter que responder mesmo. Se for uma relação de emprego, quem vai responder é o empregador. Aí nós temos que dividir, porque se um aparelho foi furtado, perdeu, extraviado... Veio quebrado, aí é uma relação civil. A pessoa vai ter que discutir isso na justiça civil. Se ele, empregado, quebrou a perna dentro da sede da empresa, é na justiça do trabalho que nós vamos discutir sim. E aí quem vai responder é o empregador. Agora, se você me perguntasse, Tatiana, esses rapazes que fazem a entrega,
Quem responde? Sou eu, empregador, ou a transportadora que eu contratei? É o empregador, não é? Então, ele vai responder solidariamente, dependendo de como for esse contrato. Mas eu terceirizei, não É. tenho nada com isso. Muito embora agora Aqui possa Farroupilha, terceirização não é? em tudo que se possa imaginar. responsável. Sim, eu entendo que sim. Se ele não provar, vamos supor, ele saía para fazer a entrega de 20 empresas. Não, como ele vai mensurar quanto tempo ele Aí gastava para complica. cada empresa? Aí o empregado já fica difícil de produzir essa prova. Então, quem vai responder única e exclusivamente em caso de horas extras, não pagamento de horas extras, vai ser a transportadora, porque ele não vai conseguir chegar no empregador. Vai colocar 20 empresas no polo passivo da ação? Olha, eu entregava para 20 empresas. Tinha dia que era só para 2. Sabe, quando fica difícil a prova em audiência? Mas aí... É interessante, porque o mundo está num eterno evoluir. A eterna não é? globalização. A relação empregado-empregador é uma coisa efervescente, é diária. É um casamento. É um casamento com regras fortíssimas. Com tudo, com briga, com separação, com reunião. É uma massa que se movimenta diariamente, não, Verdade. doutora? Sim, sim, E os perfeito. advogados no meio, só aqui, ó. Veja bem, calma. Calma. Vai esfriar a cabeça, depois a gente volta a esse assunto, né? Mas é assim mesmo. E ainda, com relação às férias, né? Vai precisar aumentar ainda mais esse diálogo, porque a gente pode fracionar agora as férias. Férias, 13º, tudo isso vai se mexer ou... Não, o 13º continua igual, tem que pagar a primeira parcela até 30 de novembro, ou então, quando for pagar as férias, né? Se o empregado pedir o valor. Mas as férias agora você pode dividir em 3 períodos. Né? O primeiro Durante não os pode, 12 meses. Não pode ser inferior a 14 dias, o primeiro período, ou o primeiro dos períodos. não pode né? ser inferior a 14. Não pode ser inferior a 14 dias. Os outros 16 dias podem ser 8 fracionados. e 8. Sim, mas o empregado e o empregador têm que concordar. Se eu quero dividir minhas férias, Tá. o senhor não concorda, Tá. não vai ter jeito, vai sair os 30. A única regra imutável são esses 14 dias iniciais. Sim, com relação ao fracionamento das férias, sim. O segundo eu posso pedir... 10 e o resto dos perfeito. outros 6, não tem problema. Até para quem vai casar, quem vai fazer uma viagem curta, acompanhar um casamento no interior, eu acho muito interessante essa flexibilização para o empregado e para o empregador também. Porque já não disponibiliza um valor mais alto, né, para pagamento das férias, porque férias é o salário mais 1/3. Se você fraciona, você consegue diluir isso dentro das receitas, dentro das suas despesas fixas. Da Agora, o empresa. olhar final da doutora em relação a essa mudança. Positiva, negativa, demos um passo a mais, demos 2 para frente e 1 para trás. Como a doutora classifica? Olha, juridicamente, com muitas coisas dessa reforma eu não concordo. Dentre elas, as horas extras, com relação ao não pagamento da hora não usufruída do intervalo. Porque se você estava no seu intervalo, você teve que voltar a trabalhar, foi interrompido. Já é algo que eu não concordo. Mas, no mais, trouxe muitas outras vantagens ao empregado e ao empregador. Mas é importante o quê? Aguardar a acomodação dessa lei. Porque, às vezes, o que parece lindo, né, como a nossa Constituição Federal, na aplicabilidade a gente não consegue Perfeito. trazer para o dia a dia do empregado ou do empregador mesmo. Ela não traz a vivência do Exato. escrito na prática. Muita né? coisa ali é a jurisprudência que os advogados patronais já discutiam na justiça. Viu? Doutor, obrigado por ter vindo. Eu que Tempo agradeço. esgotado. Obrigado mesmo. Tatiana Souza, doutora especialista em Direito do Trabalho, falando sobre a reforma trabalhista. Va bene? Então, per ora è solo una buonasera a tutti. Parliamo domani. Riposare in pace, bella. Ciao. Fui.